Mônica Bergamo já está aqui conosco para falar sobre a fala do ministro Edson Fachin, né, que fez um alerta sobre ameaça à democracia quando a gente começa a divulgar a suspeita de fraude em urnas eletrônicas. O STF já está olhando para isso. Mônica, bom dia. Oi, Ellen, oi, bom dia a todas. Eu estava aqui reparando na sua parede aí de acrílico, Você viu, por isso Mônica? me puxou aqui a atenção. Mas, Ellen, pois é exatamente isso, a participação do presidente Jair Bolsonaro em manifestações do domingo, que, de novo, atacavam o Supremo Tribunal Federal, pediam intervenção militar, atacam as urnas eletrônicas brasileiras, de novo acende, ou acende não, né, ajuda a reforçar ainda mais esse sinal de alerta em relação a essas iniciativas e em relação a essa tentativa de desacreditar as urnas, o que no fundo é deslegitimar as eleições. Então essas tentativas têm sido cada vez mais constantes, a gente vê deputados bolsonaristas tentando e testando esses projetos, né? Eles que foram eleitos por essas urnas eletrônicas, eleições, e estão eleitos, tomaram posse e nunca foi questionada a legitimidade do mandato deles, mas tem agora este movimento. E os ministros já têm manifestado muitas preocupações, não por acaso o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha publicitária para falar sobre a segurança do voto. Agora, o ministro Edson Fachin se encontrou ontem com advogados do grupo Prerrogativas, que é um grupo de juristas e advogados que milita em várias áreas de direitos humanos. Era um grupo que sempre foi muito crítico, é um grupo que sempre foi muito crítico à Operação Lava Jato, tinha essa divergência com o ministro Edson Fachin, mas nesse encontro o ministro Edson Fachin subiu um pouco o tom desses alertas e diz o seguinte, que se nós concedermos, falou aos advogados, pediu apoio, pediu ajuda, né, nessa jornada, segundo ele, em defesa da democracia, e disse assim, que se nós concedermos o mínimo essencial da democracia, que é a eleição, né, não haverá judiciário amanhã. Veja o alerta dele, o que ele fala o seguinte, que todos, falou para esse grupo, todos temos uma zona de intersecção comum, que é esse mínimo essencial da democracia, e não podemos, em hipótese alguma, conceder, porque efetivamente, se nós concedermos, não haverá judiciário amanhã. Haverá uma autoridade judiciária servil ao poder de ocasião. E certamente nós não nascemos para vivenciar ou admitir isso. Então, eu acho que essa fala do ministro, que foi uma fala privada, não foi numa entrevista, talvez por isso com um tom um pouco acima, é uma fala que a gente tem que prestar atenção. Ele vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em março do próximo ano e manifestou uma enorme preocupação com a questão das eleições de 2022. Diz ele que o paciente, quando ele fala em paciente tem vários sentidos, né, mas quando, por exemplo, uma pessoa entra com habeas corpus no judiciário, ela é tida como um paciente. Então ele fala, o paciente a ser defendido agora por todos nós é o sistema eleitoral, é o sistema democrático. E ele citou, né, investidas de um populismo autoritário, ele já definiu isso em entrevistas como um populismo nefasto, tem tentado, né, é algo que tem que ser, vamos dizer, enfrentado e considerado nessa jornada aí, para que se evite retrocessos, Ellen, no Brasil em relação a essas questões. Aliás, Portanto, o ministro... não, Mônica, desculpa, mas a fala dele é bastante forte, estava vendo na tua coluna hoje na Folha, que se diz, a gente não pode ceder a pressões de outros poderes, a outros poderes, se concedermos não haverá judiciário amanhã. Ele fala em uma ameaça realmente cristalina aí à democracia e ao poder judiciário, né, Mônica? Exatamente, por isso a gente está fazendo esse registro aqui. Eu acho que é uma fala que ele subiu um pouco o tom, e não é só ele, a gente conversa com outros magistrados e a gente vê a preocupação muito grande, porque veja, o Tribunal Superior Eleitoral já sinalizou que é impossível fazer o voto impresso para as próximas eleições, né? Todas as pessoas sabem disso, você precisa fazer uma licitação, você precisa fazer testes e mais testes de segurança do voto, o TSE já falou isso, inclusive, em nota, né? Quer dizer, essa urnas que imprimem o voto teria que ser pautada por rígidos trâmites administrativos e burocráticos, diz o TSE, né? Tendo em vista o tempo necessário
para as especificações técnicas disso, então não tem que ter um tempo para essa licitação. Aí depois há um longo processo de produção de testes, etapas de desenvolvimento do software, processo de armazenamento, custódia dos dados, transporte, treinamento das pessoas. Então o TSE já disse que a implementação do voto impresso envolve um procedimento muito demorado, né? Que não dá nem para estimar a duração. Então, para que isso serve, essas iniciativas, esses discursos? É para colocar dúvidas sobre eleições e sobre um sistema sobre o qual nunca foram colocadas dúvidas concretas, sobre o qual nunca existiu algum tipo de acusação, algum indício, mínimo que seja, firme, de algum tipo de problema. Então, realmente, é um discurso que serve só para inquietar os ânimos, né? Inquietar os espíritos e tentar colocar dúvidas sobre um processo eleitoral que é a alma, a sustentação da democracia. Daí esse discurso tão forte do ministro Edson Fachin, né? Se concedermos, não haverá sequer judiciário amanhã. Sempre que a gente aborda esse assunto, começa a discutir, começa a ponderar, né? Colocar alguns elementos para a gente pesar, vale a pena, não vale. Isso provoca muitas paixões, né? As pessoas, quem é favorável a as pessoas dizem voto auditável, elas costumam reagir de forma muito raivosa, né? Dizer, como assim? É um absurdo. É só importante a gente lembrar, a Ellen sempre faz essa ressalva, a urna eletrônica, ela é auditável, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham na Justiça Eleitoral e eles dizem, olha, para quem tem dúvidas, existe um relatório de urna que depois do fechamento dessas urnas, ele fica disponível. É possível observar quantos votos foram para qual candidato, para outro, quantos votos foram anulados. E dessa mesma forma, se essa pessoa que defende a impressão de um voto para cair em uma urna, e também as pessoas sempre dizem isso, né? Vocês falam de voto impresso como se fosse uma cédula ali para preencher. Na verdade, não, né? Seria a impressão desse voto que cai em uma outra urna, a pessoa só confere se é aquele voto mesmo e vai ali para uma urna paralela, auxiliar, digamos assim. Se esse voto eletrônico, hoje em dia, pode ser fraudado, por que é que o outro não poderia, né? Se a questão é essa, se a questão é essa, se o ponto é esse. Porque não vai ser a mesma equipe que vai fazer isso? O que é? Você está questionando a equipe, você está questionando o método, está questionando o quê? A gente vai colocar mais dinheiro para basicamente fazer a mesma coisa que a gente faz hoje. 2,5 bi. A gente nem tem esse dinheiro, né? Só para complementar aqui o raciocínio, essa questão da urna poderia até ser feita, mas primeiro ela custa muito caro e não há tempo, né? Esse é o problema, não há tempo hábil para se fazer para as próximas eleições. Agora, por exemplo, essas mesmas pessoas que tanto falam desse voto e dessa forma, são as pessoas que mais criticam a Venezuela, por exemplo. A Venezuela tem esse sistema, né? E para essas pessoas, esse sistema não está garantindo a democracia lá. Então, quer dizer, o discurso ele vai mudando conforme a conveniência. Na Venezuela, as pessoas vão votar, aí, pelo menos em relações recentes sobre as quais eu tive notícia por meio de observadores internacionais que foram lá verificar, que acompanhar as eleições, marca ali na mão, porque a pessoa não consegue nem apagar, não tem como a pessoa votar duas vezes, vota, né, imprime o voto, ela coloca lá na urna e depois uma parte dessas urnas são abertas junto com esses votos de papel. Ok, então é feita uma verificação por fiscais eleitorais de oposição, de situação, em loco, na hora. E essas pessoas que estão aqui defendendo o voto impresso colocam em dúvida o tempo inteiro o sistema democrático da Venezuela. Então, quer dizer, precisa escolher aí, por questão de coerência, né, o que você quer defender. Então, o problema aqui é que não haverá tempo para se fazer um sistema desse, impresso, que é caríssimo e tem que ser, também seriam novas urnas que teriam que ser testadas e retestadas. Então, a gente tem essas contradições todas aí, né, Sheila, e pontuando aqui que esse sistema existe e não é garantia de um sistema democrático pleno. Tô lendo aqui, enfim, como eu disse, né, isso sempre desperta paixões, desperta manifestação das pessoas que defendem. Todo mundo defende um sistema auditável, todo mundo defende um sistema eleitoral que, né, gente, pelo amor, tem que ser transparente, a gente tem que saber se de fato os votos estão indo para as pessoas que receberam esses votos. É claro que todo mundo defende isso. O meu ponto, que eu coloquei algumas semanas aqui, Mônica, Sheila, Ellen, é o seguinte: a gente está no meio da pandemia.
Olha o número de desempregados no Brasil, olha a quantidade de coisa que a gente tem para fazer nesse momento. A gente vai mexer em algo que está funcionando. E me parece que a fala do ministro Edson Fachin, Mônica, me corrija se estiver errada, lembrou muito no ano passado, quando houve uma escalada de ameaças por parte do presidente em relação à democracia, de fato, e aí os ministros do STF, assim como presidentes do Congresso, né, tiveram que atuar como os adultos na sala. Deram ali um sufoco no presidente para que ele recorrigisse o rumo das falas. Essa narrativa da urna com voto impresso está sendo costurada muito como uma ameaça para o ano que vem, para caso de uma derrota. E aí eu acho que o Edson Fachin está fazendo nesse momento é, mais uma vez, ter que agir como adulto na sala e dar um recado claro a quem pensar em fazer esse tipo de ameaça, né? Exatamente, e pedindo apoio para isso, né? Lembrando que o presidente da República, ninguém questiona que foi eleito, né? As pessoas podem questionar, Mônica. As pessoas questionam, né, a questão, bom, mas o Lula foi condenado, foi preso para tirar o Lula, porque se o Lula estivesse na campanha, Bolsonaro perderia, não se sabe se perderia ou não, foi algo que não aconteceu, né, mas há esse questionamento, mas o resultado em si, eleitoral, o que saiu dessa urna eletrônica, nunca jamais foi questionado, e ele tomou posse, não só ele, como todos os deputados que hoje questionam esse processo, né. Agora a situação, neste momento, né, pesquisa do Datafolha mostrando Lula ganhando por 55% a 32%, eles vão intensificando esse debate, que é um debate que a gente sabe que não vai resultar numa eleição diferente do que a gente sempre teve, mas o que pode sim é resultar em questionamentos aí que só vão causar tumulto, né? E questionamentos e o lançamento de dúvidas sobre um sistema forte, um sistema firme, sólido, né? Que já elegeu no Brasil da esquerda à direita, né? Então, não há muito o que se pensar em termos aqui um sistema de fraudes que garante o poder para quem está no poder, não. Né? Tem sido justamente o contrário, né? Tem tido reeleição, mas tem tido derrotas fortes, né? Do grupo no poder. Deixa eu aproveitar hoje, então, que a gente está com um pouquinho mais de tempo. Tem ouvinte reparando na belíssima foto do Cartola, ali ao lado da Mônica Bergamo. Não sei se vocês falaram sobre isso nas semanas anteriores, aí que eu tava fora, né? E aí ela a só Mônica apresentou pra gente o estúdiozinho ali dela, disse, ó, tem um Cartola aqui. Maravilhoso, um quadro lindo do Cartola sentado ali naquela... Aquele quadro clássico, né? Do Cartola segurando um cigarrinho com um violão ali ao fundo. Muito lindo, viu, Mônica? Tá de parabéns, ela tirou o fone. Não tô conseguindo enquadrar. Não, mas tá ótimo, a gente conseguiu. Ela levantou o quadro. Tá ótimo, Mônica. Ali. Maravilhoso. Mônica, eu amei essa participação em vídeo agora. Mônica, um beijo, até amanhã. Obrigada, até amanhã. Até. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.